Olá, seja bem-vindo a este canal. Você vai ouvir uma mensagem de fé do pastor José Oliveira. Eu sempre me lembro do livro de Mateus, capítulo 10, versículo 20, quando uma vez me chamou a atenção, quando Jesus disse aos discípulos: "E o Espírito falará em vós". Tem pessoas que ficam, às vezes, questionando, perguntando, até pensativo, mas pastor, o que eu vou dizer para as pessoas quando elas questionarem a minha fé? Quando questionarem aquilo que eu acredito? Fica tranquilo, fica em paz, que é o Espírito que vai usar você, vai usar a sua boca para abençoar a vida de outras pessoas também, em nome de Jesus, amém? Para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor José Oliveira, estou aqui todas as segundas-feiras ao meio-dia. O pastor Jaime me colocou aqui e ele, como homem de Deus, me direcionou para estar abençoando a sua vida também. Eu achei interessante, uma vez eu compartilhando com o antigo pastor meu, a igreja de onde eu vim, que eu pregava lá no serviço onde eu estava, todas as segundas-feiras ao meio-dia para o pessoal do serviço. Aí esse pastor até começou a me chamar: você tem chamado para a obra de Deus. E eu ali fugindo: não, pastor, eu quero continuar minha faculdade, quero continuar minha graduação, quero continuar estudando, ser bem sucedido financeiramente, poder ajudar minha família. Essa era a minha ideia, só que não era a vontade de Deus. E o tempo foi passando e eu senti uma confirmação de Deus, e Deus usando pessoas também para trazer essa confirmação para mim do meu ministério. E quando o pastor direcionou essa reunião para mim, depois passou uns dias, eu fui lembrar que eu comecei também numa oficina mecânica ali com o pessoal, com a equipe ali, todos trabalhando, e ali eu comecei a pregar, separava o dia, o gerente gostou, falou: pode usar a salinha, então, e você vai fazer então essa reunião com todo mundo da empresa. E a empresa ali, uns 60 funcionários, nós tínhamos ali dias de ter 40 pessoas, quase toda a empresa, gente de todo tipo de crença, e foram abençoados também, e permanece até hoje esse trabalho lá, amém? Glórias ao Senhor Jesus. Eu trouxe uma mensagem para você, eu estaria até pregando isso na semana passada, só que semana passada, sabe quando Deus te dirige de uma maneira diferente, você acaba mudando o foco, só que é claro, na direção de Deus. Eu quero compartilhar com você então hoje, uma mensagem que está lá na segunda carta aos Coríntios. Abra comigo lá, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10, segunda carta aos Coríntios, é fácil de encontrar. Se não conseguir, pede ajuda aí para o irmão do lado. Se o irmão do lado também não conseguir, pede ajuda para o outro, que o outro vai saber, em nome de Jesus. Segundo aos Coríntios 12, 10, diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Ponto. E a segunda parte diz assim: porque quando estou fraco, então sou forte. Quantas pessoas no decorrer da vida não se sentem enfraquecidas, não se sentem fracas, não se sentem injuriadas, não se sentem cansadas de continuar perseguindo um objetivo, de conseguir alcançar um objetivo, aquilo que ela tanto almejou. Quantas pessoas deixam às vezes isso de lado porque elas alegam estar fracas, porque alegam não ter mais forças, porque alegam não ter mais condições. Só que não é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Aqui nesse desfecho do versículo eu acho fantástico que ele diz: quando estou fraco, então eu sou forte. Tem uma tradução que diz: quando a minha força se acaba, a força de Cristo começa a nascer em mim. Tem uma outra tradução que diz isso. Agora aqui nós vemos dois verbos, o verbo estar e o verbo ser. O estar se refere a algo do momento, igual ele dizendo ali: estou fraco. O apóstolo Paulo dizendo: quando penso que estou fraco, então sou forte. Às vezes nós baseamos a nossa vida pelo momento que nós vivemos, porque você se sente fraco naquele momento, você já se julga ser uma pessoa fraca. Houve uma crise em Belém de Judá, na terra do pão, e ali havia uma família, e a Bíblia fala que nessa crise eles se mudaram e foram para os campos de Moabe. Essa história está no livro de Ruth, no primeiro capítulo, e você vê ali o desfecho, o desenrolar de uma história. Eles estavam no lugar da bênção, decidiram sair e encontraram a morte, porque eles basearam a vida deles numa situação, no momento na qual eles estavam passando. Às vezes você diz: pastor, a situação que eu estou passando é de crise, é de luta, é de dificuldade, a situação que eu estou passando é uma situação que eu não vejo mais solução. Só que aqui o apóstolo Paulo ele ensina diferente para nós. Porque quando estou fraco, então sou forte.
O verbo ser já é algo mais definitivo. Lembra o exemplo que o pastor Jaime deu uma vez? E por ter caso na família também, eu acabei tomando ciência desse assunto. Uma pessoa, por exemplo, que vai ao médico, e o médico diz para ela, ó, você está diabética. Não significa que ela é diabética, ela está no momento. Se ela se cuidar, controlar a alimentação, fazer um exercício e até tomar o remédio que a autoridade, que é o médico passar para ela, ela não vai estar mais diabética, ela já vai estar em outro quadro de uma pessoa comum, normal. Então, uma situação do momento. E muitas pessoas, às vezes, elas vivem declarando aquilo que ela está passando, às vezes, no momento. Pastor, é uma crise tão grande na minha vida, eu não consigo mais andar, não consigo mais percorrer. Cuidado, que as suas palavras têm poder e aquilo pode se tornar uma realidade para você. Você não é aquilo que você se julga estar no momento. Falando da ciência do corpo humano, por exemplo, quando nós achamos que a nossa força se acabou por completo, o nosso corpo ainda tem uma reserva de 30% para você continuar caminhando, correndo e andando. Agora, espiritualmente, olha aqui o que o profeta Isaías ensina para a gente. Isaías, capítulo 40, abra sua Bíblia comigo, no versículo 29. Isaías, capítulo 40, versículo 29. Diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, o que acontece? Renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então você vê aqui um contraste da força da juventude se cansando, porque é força física. Só que aquela pessoa que espera no Senhor, a força dela não é força física, a força dela é uma força que excede o conhecimento do homem. Ela vai caminhar e não vai se cansar. Aqui a gente não está mais falando de idade, ser jovem ou ser idoso, não. Mas aquela força espiritual, aquela força centrífuga, que vem de dentro para fora. Sabia que quando a pessoa está fazendo exercício, está praticando, ela começa ali a puxar peso, não é errado não. É bom, né? Tem que ver o objetivo, por que ela está fazendo isso. E ali quando ela começa a praticar exercício, começa no corpo dela fibras musculares começarem a quebrar. É uma quebra que acontece, e quando essa fibra quebra, nasce outra mais forte ainda. No dia seguinte a pessoa vai conseguir puxar mais peso ainda. É assim que acontece. Isso no corpo humano. Às vezes é fácil das pessoas entenderem, só que elas não entendem na vida espiritual que ela tem uma força também que excede o conhecimento e às vezes nem ela conhece. Eu vou ilustrar uma história para você, você vai entender tudo que nós estamos querendo dizer. Abra agora em 1 Samuel. Essa é a primeira parte da mensagem. Depois nós entramos com a segunda parte, a parte principal. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Creio que vocês já conhecem a história, mas eu vou ler os 6 primeiros versículos para ficar mais fácil, até o pessoal de casa às vezes, né, se localizar na história. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, no verso 1 diz assim: sucedeu, pois que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, eram levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou. Alguém aqui, nesse trecho, na primeira parte do versículo 6, a Bíblia fala que Davi muito se angustiou. Você vê que foi uma decisão que ele tomou. Ninguém angustiou Davi. Ninguém entristeceu Davi, foi ele que se angustiou. Nota que é de dentro para fora. O sentimento que você passa, o sentimento que você tem, é uma decisão. Você decide estar bem ou não. Uma vez eu ouvi uma pregadora dizer que ela perdoa as pessoas que fazem mal a ela, não porque ela tem um coração bom e que ela é meiga, não. Ela falou que ela perdoa porque ela é inteligente.
Fiquei pensando, mas como assim? Ela perdoa só porque ela é inteligente? Ela responde, eu perdoo porque eu sou inteligente. Porque eu sei que se eu não perdoar, eu vou perder meu acesso com Deus. Eu prefiro ter meu acesso com Deus. Então, para não perder meu acesso com Deus, eu prefiro perdoar aquela pessoa que me ofende. Ou seja, é uma decisão que nós precisamos tomar. E às vezes pessoas estão vivendo uma vida magoada, triste, por conta de uma ferida que alguém causou. E ela não consegue progredir na vida, não consegue mais viver, não consegue ter paz. A falta do perdão é como aquele copo de veneno que a pessoa toma, esperando que a outra passe mal. Só vai fazer mal para ela. Estão conseguindo entender? Quando Davi se angustiou, foi algo que veio de dentro para fora. Enquanto você ficar angustiado, as mulheres foram levadas cativas, crianças foram levadas, os bens foram levados, as coisas vão estar longe de você. Agora, se você aprender, no mesmo versículo 6, o que Davi fez, você vê a sua história ser mudada. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Você vê que agora o cenário muda. O Davi que começa angustiado porque o povo estava afrontando ele, agora ele se esforça no Senhor. Você vê que veio de dentro para fora também, foi uma decisão que ele tomou. Meu irmão, se você tomar essa decisão hoje também, de deixar todo o ressentimento de lado, tudo aquilo que te feriu lá atrás, deixar de lado e prosseguir se esforçando no Senhor, a sua vida transforma e você vai ter de volta tudo aquilo que o diabo um dia levou de você. O subtítulo do capítulo 30 é assim, ó, Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Aí a Bíblia termina dizendo aqui que o Davi se esforçou. O próximo subtítulo, Davi persegue os amalequitas e livra os cativos. Você vê que a partir do momento que ele toma a decisão, você vê que a vida muda, o cenário muda, até aqui a história já começa com um panorama diferente, agora um panorama de vencedor. Agora o panorama de alguém que perseguia, mas por quê? Porque ele se esforçou. Pastor, eu não sei como me esforçar, eu não sei como. É algo que vai partir de você. O livre-arbítrio que Deus te deu não é só para você evitar o pecado, dizer não para aquilo que não presta, mas é para você também tomar posse das bênçãos. Mas esse livre-arbítrio também é para você se esforçar no Senhor e continuar prosseguindo, continuar caminhando. Você vai ver a sua vida mudar. Você vai ver que tudo aquilo que o diabo um dia tentou levar de você, você vai perseguir, vai conseguir, vai trazer de volta no nome de Jesus. Amém? É uma decisão, vai partir de você. Deus pode te ajudar, mas o livre-arbítrio tem que fazer com que você tome a decisão. Não adianta a pessoa querer emagrecer, a pessoa passa, oferece um chocolate, ela não pensa duas vezes e pega, né? Fala Deus. Agora, se a pessoa ela sabe que ela tem um foco na vida dela, ela vai perseguir aquele foco, e Deus vai dar força para ela. Deus vai ajudar. Josué, quando ele estava ali bem triste porque Moisés havia morrido, o que Deus fala para ele? Josué, esforça-te. Era para o Josué se esforçar. Ele não falou, Josué, fica aí mais um pouquinho que agora eu vou colocar força sobre a sua vida e você vai levantar daí. Não, Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. O meu servo Moisés já é morto, agora é com você. Então, as pessoas às vezes deixam o interior dela desprotegidos. Foi o que Davi fez. Agora, se você quiser ter verdadeiramente essa força, o seu interior precisa estar bem munido. Só que com alimento, não alimento físico, mas com a palavra de Deus. Jesus, ele é o pão da vida. O que você precisar, você encontra nele. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus. Vamos estudar agora um pouquinho o Novo Testamento. Mateus capítulo 15. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Li o Evangelho segundo Mateus. Capítulo 15, no versículo 16. É uma sequência da nossa mensagem, da mensagem da primeira parte. Diz assim, Mateus 15, 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca, do coração, isso contamina o homem. O próprio Jesus dizendo que o importante é aquilo que entra pela boca ou é aquilo que sai?
É aquilo que sai, porque aquilo que sai é o que está realmente dentro da pessoa, é o que realmente está ali moldando o caráter da pessoa. Ali os fariseus quiseram dar uma repreensão em Jesus, nos discípulos ali, porque estavam comendo sem lavar a mão, e Jesus já falou, mas o que contamina o homem? É o que sai pela boca. Às vezes as pessoas confundem, elas acabam querendo viver de aparência. Sabe que as nossas intenções, as intenções que estão dentro de nós, é que vai direcionar as nossas ações. Aquilo que você tem dentro de você, o que você tem de intenção, seja para crescer ou quando você determina que você não quer crescer mais, as suas ações serão direcionadas de acordo com aquilo que sai de dentro de você. É um pensamento errado de que não vai dar certo, é um desejo no coração que você sabe que não vai dar certo, mas você quer insistir naquilo, você vai ser direcionado para aquilo e as coisas não vão dar certo para você. Eu lembro uma vez eu estava dirigindo com a minha irmã tinha recém-chegado de Paris, ela fez uma viagem lá, ganhou uma bolsa do governo e passou quase um mês lá. E ela voltou e eu todo animado com ela, fui buscar ela em casa para ir para a igreja, para o ensaio. Eu lembro que esse dia estava chovendo, sabe aquela chuva serôdia que só molha a pista assim, a pista fica um óleo. E o pneu meu estava igual a cabeça do baterista Bambam, toda careca. Na hora que eu dei aquela freadinha, um carro, derrapou lá na frente e acertei um carro. Só que um quarteirão antes, eu me lembrei do que eu tinha falado. Eu falei para ela, tá vendo o carro ali? Ele está bem longe, mas se vacilar do jeito que as coisas estão aqui, eu frear e bater nele. Mas foi dito e feito. No quarteirão seguinte, eu bati no carro. Mas eu não vigiei naquilo que eu falei. Aquilo que eu falei que estava dentro de mim, direcionou uma ação, direcionou algo dar errado. Nós precisamos professar, falar coisas boas a respeito de nós, dos que estão à nossa volta. O pai que maltrata o filho, que vive maldizendo o filho, depois quer que o filho seja alguém na vida, quer que seja bem-sucedido. Mas se o filho for direcionado por aquilo que o pai fala, o filho nunca vai ser bem-sucedido na vida. Aquela pessoa que o ganha-pão dela é do serviço, é da empresa, e ela vive falando mal da empresa, ela nunca vai ser promovida, vai continuar falando mal, se bobear uma hora vai ser até mandada embora por justa causa ainda, vai questionar o porquê que isso aconteceu, trabalhava tão direitinho na empresa, mas a língua dela condenou ela. Aquilo que sai de dentro direciona muitas vezes as nossas ações. Se a gente não tomar cuidado, irmão, daqui a pouco a gente está com a saúde danificada, daqui a pouco a gente está com os relacionamentos frustrados. Por quê? Porque a gente acaba afastando as bênçãos através da nossa língua. Por isso que Jesus falou que contamina o homem, que traz a sujeira, é o que sai de dentro. Se você proteger aquilo que está dentro de você, se Ziclag tivesse sido protegido, o interior dela, os amalequitas não tinham levado nada de Davi, ele não teria perda. Não teria de ficar correndo atrás de algo se ele já tivesse garantido antes. A gente precisa entender isso. Aqui pregando, parece às vezes até ser simples, mas espiritualmente isso tem um peso muito grande. Abra agora o livro de Mateus ainda, o capítulo 21, no versículo 33, que foi a leitura que eu estava fazendo, que me trouxe essa mensagem. Mateus capítulo 21, no versículo 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. Olha aí a ausência novamente desse homem. Ziclag estava ausente ali de proteção, não tinha, estava ausente de proteção. Aqui esse lavrador arrendou alguns homens ali, o dono da vinha, colocou homens para trabalhar nela, cercou, cuidou bem por fora e colocou alguns homens ali. O título já diz, a parábola dos lavradores maus. Então, vamos continuar. Versículo 34. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros. Eles fizeram o mesmo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemos da tua herança.
e lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. É claro que aqui o Jesus está fazendo essa parábola, contando a respeito de que ele era o filho que Deus enviou, e ali depois, se você continuar a história, você vê que os fariseus, o pessoal ali começou, Jesus está falando dele, começaram a ficar irados, começaram a ficar bravos. Mas vamos entender essa história hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, como volta a dizer, aqui o próprio Jesus está fazendo essa parábola, fazendo referência a si mesmo, sendo filho. Agora, trazendo para os dias de hoje, há pessoas que elas fazem igual ele, cercam todo o exterior, só que o interior estão lavradores maus, estão pessoas que podem destruir. Como assim, pastor? Há pessoas que elas têm amizades que vão destruir o coração dela, vão destruir o caráter dela, vão destruir o que ela tem de mais importante. Para esse homem, essa vinha teria importância para ele? Se ele não mandar, ele mandou pessoas ali até aquela vinha. Se não tivesse importância, ele não teria mandado ninguém. Há pessoas que cuidam daquilo que é importante para ela de qualquer jeito, de qualquer maneira. Abre o coração de qualquer jeito para as pessoas e acaba se prejudicando. Você precisa cuidar do seu interior. Quando você estiver bem por dentro, você vai conseguir exalar isso para fora. Você vai poder mostrar, transparecer para as pessoas que você está bem, porque o seu interior está bem cuidado. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você vem abrigando dentro de você. Como deu o exemplo do perdão, a pessoa que guarda o rancor e não consegue perdoar. Você tem que fazer aquele check-up na sua vida. Isso está acrescentando para mim ou isso está subtraindo de mim? Se estiver subtraindo, se estiver tirando, afasta dessas pessoas. O próprio Paulo, ele fala isso na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, no versículo 5, do versículo 1 ao 5, ele lista ali vários tipos de pessoas e no final ele termina, destes, afasta-te. Você pode amar a pessoa, com certeza, desejando bem para ela, mas não precisa ficar com aquela amizade, a pessoa fica colada ali 24 horas, não, é desejar bem para a pessoa, orar pela pessoa, isso é amar, desejar bem. Precisa ter aquela amizade íntima, não, e ficar saindo para um lado e para outro, não. Você sabe que isso pode prejudicar, Deus abençoe, Deus vai te abençoar, mas não precisa ficar ali, você precisa se afastar daquilo que não acrescenta bem para você mesmo. Quantas pessoas tinham uma amizade profunda com o outro, e quando a amizade acabou, a pessoa ficou ali derrubada, porque se entregou, não cuidou do interior. A gente vê também no exemplo físico assim, muitas empresas, é um espetáculo, linda, toda por dentro, pintadinha, ar-condicionado, vidro transparente, todo bonito ali, e você entra na empresa, você fala, nossa, a empresa aqui deve ser muito boa. Só quando você entra lá, você vê um clima diferente, um clima de tensão, as pessoas não se cumprimentam direito, não se conversam direito, por fora está bonito, mas por dentro não está, tem coisas a serem resolvidas. Não adianta querer externar algo que você não é. Só que você precisa cuidar do interior para poder mostrar para as pessoas que há um brilho na sua vida. Jesus, ele até fala do sepulcro caiado. Então é aquele sepulcro bonito, cheio de cal por fora, pintadinho, a coisa mais linda. Só que por dentro tem o quê? Só podridão. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa que deixa o nosso interior ser contaminado. Aquele homem, o dono ali da vinha, ele saiu e deixou maus lavradores para cuidar daquilo que era dele. Não adianta estar cercado por fora, se por dentro não estiver protegido. Lembre-se, você precisa guardar, a Bíblia fala em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o quê? Guarda o quê? Teu coração, é porque dele que procede as saídas da vida. Não tem vida se o seu coração estiver morto. Não tem vida se você por dentro estiver destruído. Não adianta. E às vezes nós só conseguimos visualizar por fora, só quando Deus olha por dentro. Ele quer restaurar o seu interior. Numa tarde como essa, pode ser a melhor reunião da sua vida, se você aprender que o que o pastor está falando é para a sua edificação. Um jovem quase foi ungido rei de Israel, porque ele estava mostrando exterior, o Eliabe. Já falei disso aqui há 2 semanas atrás, falando sobre a unção que Samuel quase faz no Eliabe, porque o Samuel estava olhando o exterior, enquanto Deus olhava era para dentro, olhava para o coração. A gente precisa tomar cuidado, a Bíblia conta a história de um profeta, eu até citei esse profeta num outro contexto, na semana passada, 1 Reis capítulo 13. Era um profeta, mas ele não estava exercendo profecia nenhuma vindo de Deus. E veio um profeta novo ali,
E aquele profeta velho mentiu para o profeta novo. E o profeta novo acreditou e caiu na mentira dele. O que aconteceu? Esse profeta novo encontrou a morte, porque ele ficou vislumbrado com aquilo que ele estava vendo. Ele também é um profeta de Deus, Deus fala com ele, eu vou acreditar. Não, você tem que acreditar naquilo que Deus fala. Você tem que acreditar naquilo que Deus fala, porque o que ele fala é que te fortalece. Não é o que os homens tentam impor para você dizer que é certo. Amém? Então depois você lê a história, 1 Reis, capítulo 13, você vê a história como um todo. Olhe de novo o versículo 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado. Ele cercou. Não adianta nada você cercar por fora, se sua vida estiver aos cuidados de pessoas erradas. Imagina aquela empresa onde quer investir muito naquele funcionário porque acha ele inteligente, porque ele sabe falar bem, porque sabe se relacionar com as pessoas, mas o coração dele já não está na empresa. Vai adiantar a empresa ficar investindo nele? Não vai, por quê? Porque ele não vai ficar ali. É uma pessoa que já está falando mal da empresa, é uma pessoa que já não está mais satisfeita no ambiente de trabalho, é uma pessoa que já não vai mais dar fruto. Em João capítulo 15, Jesus ele orienta em casos como esse. A árvore que dá frutos é lapidada para dar mais frutos. E a que não dá fruto é cortada e lançada fora. Eu estou dizendo para você eliminar da sua vida coisas que podem eliminar você depois da presença de Deus. Coisas que podem tirar você da presença de Deus. Quantas pessoas vivem frustradas hoje porque acreditaram no homem? Porque acreditaram que a empresa dos sonhos dela ia promover ela. E aquela empresa passou por uma situação difícil que teve que despedir essa pessoa. E até hoje ela não se levantou no mercado de trabalho. Quantas pessoas fizeram investimento errado, até empréstimo, para fazer investimento em sociedade. A sociedade quebrou ou a pessoa que era a sócia dela passou a perna. E ela está até hoje sem chão, mas porque ela não cuidou do interior. Ontem eu estava vendo uma matéria, até compartilhei com a minha noiva, uma jovem, estava cursando medicina e não tinha condições de concluir a faculdade. O pai dela, nos Estados Unidos, vendeu o rim para pagar a faculdade para ela. Pouco tempo depois ela se matou por causa do namorado. Adiantou o investimento que o pai fez nela? E quantas pessoas estão assim hoje em dia também? Quantas pessoas estão se desgastando porque o interior não está cuidado? O pai dela tentou investir nela, cercar ela por fora de uma boa vida, mas o interior dela estava destruído. Eu tenho um exemplo também na minha família. Uma prima minha de 16 anos, pela mesma situação, pelo mesmo motivo. Quando meus primos abriram a porta do quarto, ela estava pendurada. 16 anos. Precisamos cuidar do nosso interior. A gente precisa cuidar daquilo que pode trazer para a gente uma vida melhor amanhã. No livro de Josué, capítulo 7, vamos abrir lá, eu quero ler essa história com você. Josué. Vou fazer o seguinte, deixa Josué de lado, vamos para Provérbios. De Josué eu faço a citação só. Provérbios, capítulo 4, no versículo 14. A história de Josué você já sabe, se não sabe eu vou contar agora. Abra sua Bíblia em Provérbios. O livro de Josué fala sobre um homem chamado Acã, que ele tomou do anátema aquilo que não era para ser tomado, capas, coisas, e levou para dentro da tenda dele. Só que não era para ele fazer isso. Quando o povo de Israel saiu para a batalha, eles perderam a batalha. O Josué falou, mas Deus, por quê? Nós Israel, tão fortes soldados, por que isso aconteceu? O Senhor não foi conosco? E Deus falou para ele, tem um anátema, tem um pecado no meio de vocês. O Acã pegou do anátema, do pecado, daquilo que não prestava, e colocou dentro da tenda dele. Escondeu dentro da tenda dele, do interior da barraca dele. E ali estava a família dele, estavam todos. O que aconteceu com Acã? Para quem não sabe, ele foi levado à frente de todos. Ele com toda a família foi apedrejado, e depois colocaram fogo na família dele por completo, e ele foi excluído então ali de Israel. Mas por quê? Porque ele pegou aquilo que não prestava e trouxe para o interior dele, trouxe para o interior, para dentro da casa dele, que era o local que ele estava. Há pessoas que às vezes abrigam tanta coisa sem sentido, traz para dentro de casa. Maridos que às vezes estão com um casamento já chegando à falência do casamento, porque vive insistindo em levar a pornografia para dentro de casa.
Sei que não é matéria para hoje não, mas quantas pessoas estão trazendo aquilo que não presta para dentro de casa, está desgastando o lar, e o final vai ser igual aconteceu com a Acã também. Quando a pessoa trazer aquilo que não presta para o interior, trazer para dentro dela, para dentro de si, a vida dela, ao invés de crescer, só vai ser derrubada. Provérbios 4,14 diz assim: não entres na vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele, desvia-te dele e passa de largo. Se não é para nem andar onde os ímpios andam, imagine estar com ele também, na rodinha de conversa. Imagine estar também com esse tipo de pessoa que pode te prejudicar, pode acabar com a sua vida. Há um contraste muito grande da história de Jonas, quando ele estava ali no navio, partindo para Tarsis, e de Jesus, quando estava no barco. A tempestade chegou, tanto para o barco de Jesus, como para o navio que Jonas estava. A diferença estava no interior. Em um barco, tinha Jesus, era a solução. E o outro navio, houve grande perda, porque o que estava no interior dele era o Jonas. Era alguém que estava em sentido oposto da palavra de Deus. Se você caminhar junto na palavra de Deus, no seu barco a tempestade pode vir, só que não vai ter perdas. Agora, quando você estiver num barco com coisas erradas, tomando do anátema, vai ter muitas perdas. Que você se levante a partir de hoje e venha abrigar dentro do seu coração apenas Deus. Venha ter Deus dentro de você. Talvez essa reunião pode ser que seja a última reunião de um de nós. A última reunião minha. O futuro pertence a Deus. Nós devemos estar preparados. O pastor Ventura está aqui. Ontem nós testemunhamos algo e hoje nós sabemos, né? Nós entramos em oração porque um irmão estava conosco, participou da reunião, 6 horas. Demos atendimento, fiz a oração nele e hoje recebi a notícia que ontem, após o almoço, ele foi a óbito. Participou com a gente ontem de uma reunião. Então nós precisamos verificar o que está dentro do nosso coração, para que independente do que acontecer, a nossa vida seja uma vida de triunfo, sendo aqui ou também lá na glória com o Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao nosso Deus, se coloque de pé. Ah, não esqueça de se inscrever neste canal, curtir essa mensagem e ativar o sininho para receber outras mensagens como essa.